Como comentado antes, vamos ter aqui mais alguns exemplos para trabalhar com limites. O primeiro deles é o limite quando x tende a zero de x menos 2 vezes o módulo de x sobre o módulo de x. Bem, o grande cuidado que nós temos que ter é com relação ao módulo ou valor absoluto de x, porque nós não podemos ir fazendo contas sem supor ou imaginar ou saber o que há de número no lugar do x. Quando x é positivo, o módulo de x é ele mesmo. Quando x é negativo, o módulo de x é o oposto dele. Bem, como estamos tratando aqui de x tendendo a zero, nós vamos separar em duas partes este estudo. E vamos ver se conseguimos obter um certo valor para este limite que vamos chamar de L. Primeira coisa que nós vamos fazer, então, é estudar o limite dessa expressão x menos 2 vezes o módulo de x sobre o módulo de x, quando x tende a zero pela direita, ou seja, a partir de valores maiores que x que se aproximam dele. Depois, nós vamos fazer um estudo para o limite daquela mesma expressão com x tendendo a zero pela esquerda, ou seja, valores negativos, menores do que zero, que vão se aproximando do zero. Já escrevi aqui a expressão. Agora, vamos lá. Primeira coisa, nós, no estudo do x tendendo a zero pela direita, estamos falando de valores positivos de x que se aproximam do zero. Valores positivos para o x quer dizer que o módulo de x é o próprio x. Então, podemos reescrever aqui o limite com x tendendo a zero pela direita de... Simplesmente posso tirar as barras dos módulos x menos 2 vezes o x, já que o x é positivo, sobre x. Ora, x menos 2x é menos 1x. Então, temos limite com x tendendo a zero de menos 1x sobre x. Simplificando aqui, já que o x, tendendo a zero pela direita, já que o x não é zero, aproxima-se de zero, mas não é zero, então aqui temos o limite com x tendendo a zero pela direita, de menos 1. Menos x dividido por x é menos 1. Isto dá, então, menos 1, ou seja, aproximando os valores de x para zero pela direita, por valores maiores do que x, 0,1, 0,0001, etc., nós vamos encontrar para esta expressão o resultado cada vez mais próximo de menos 1. Vamos estudar agora o caso em que o x se aproxima de zero pela esquerda. Vamos lembrar uma outra coisa. Se o x é um número negativo, então o módulo de x é igual a menos x. Só para você ver um exemplo, se eu tomar um número negativo, menos 5, módulo de menos 5, você já sabe que é 5, que na verdade é menos o menos 5, que é o 5 positivo. Então, módulo de qualquer número negativo é o oposto dele, menos o x. Bem, vamos fazer as contas agora, então. Aqui teremos limite, quando x tende a zero pela esquerda, de... Eu vou tirar as barras dos módulos agora. Entretanto, eu tenho que lembrar que no lugar do módulo de x, eu tenho que escrever menos x. Aqui, no denominador, a mesma coisa. Vamos ter, então, o limite, quando x tende a zero pela esquerda, de... Aqui, menos vai ser mais 2x. Então, x mais 2x são 3x sobre menos x. Simplificando aqui, esse limite, então, vai nos dar menos 3. Colocando valores de x cada vez mais próximos de zero, vindo pela esquerda, ou seja, de valores negativos, valores menores do que zero, para esta expressão, nós vamos encontrar valores cada vez mais próximos do menos 3. Ora, se o limite pela direita é menos 1 e pela esquerda é menos 3, dá a entender que este limite procurado aqui não existe. Vamos verificar isso com o auxílio de uma calculadora gráfica que temos aqui.
Eu vou digitar aqui exatamente aquela expressão. Temos aqui, então, a expressão x menos 2 vezes o valor absoluto de x, tudo isso dividido pelo valor absoluto de x, mandando fazer o gráfico. Ele nos mostra isso. Observe que o x valendo zero está aqui. Quando x tende a zero pela direita, o gráfico tende a menos 1. Quando x tende a zero pela esquerda, o valor da expressão tende a menos 3. Esta inclinação que você vê aqui é porque o computador ligou estes dois pontos. E, na verdade, existe uma descontinuidade quando x vale zero. Veja que aqui na tabela, quando x vale zero, não existe definição para o valor da expressão, naturalmente. Então, de fato, aquele limite não existe. Este limite, então, aqui é indefinido. E você pode examinar isso um pouco analiticamente também, colocando valores para x nesta expressão e vendo o que acontece. Por exemplo, colocando valores para x que se aproximam de zero, mas que são maiores que zero. 0,01, 0,00001. Fazendo as contas na calculadora, ou mesmo mentalmente é possível fazer, e você vai ver que ele vai se aproximando do menos 1. Se você colocar valores menores do que zero, porém que se aproximam de zero, menos 0,1, menos 0,001, etc., no lugar do x, você vai ver que os resultados vão se aproximando de menos 3. Então, de fato, este limite não se define. Vamos a outro exemplo. Temos aqui o limite com x tendendo a zero de seno de 5x sobre 2x. É um limite que aparentemente não é tão simples e nós vamos ter que usar uma informação que, evidentemente, tem como ser demonstrada, que é o fato de que o limite, quando x tende a zero, de seno de x sobre x é igual a 1. Vamos usar esta informação. Você acredite nela, tem como demonstrar, há vídeos para demonstração disso. Bem, a grande ajuda que nós vamos ter aqui é fazer uma substituição. O 5x eu vou trocar por a. E aí eu vou ter algo parecido com o que temos aqui nesta outra relação. Vamos dizer que o a vai ficar no lugar do 5x, o que significa que o x é igual ao a dividido por 5. Estou pensando nisso por causa do denominador. E o 2x, que é o denominador, então, 2x vai ser 2a sobre 5. Ou ainda, 2/5 de a vezes a. Vamos reescrever aquela expressão ali em cima. Então, isto vai ser igual ao limite quando x tende a zero. Perdão, agora não é mais o x, é o a que nós vamos usar. Quando a tende a zero, de seno de a, no lugar do 5x eu pus a, sobre 2x. 2x é 2/5 a. 2/5 vezes a. Ora, você deve se lembrar de que, na divisão por fração, eu inverto a segunda. Então, aqui nós temos o limite, com a tendendo a zero, de esse 2/5, para vir aqui, entre aspas, para cima, para vir multiplicando, vira 5/2. Divisão de frações, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, 5/2 vezes o seno de a sobre a. Este 5/2 é uma constante, multiplicando o resto da expressão, pode ser colocada para fora dos parênteses, ou melhor dizendo, para fora dos limites. Ou seja, aqui podemos falar em 5/2, porque é uma constante, ok? Vezes o limite, quando x tende a zero, de seno de a sobre a. Pronto. Aqui temos o fato, então, que é 5/2 vezes o limite com a. Vamos arrumar aqui. Com a tendendo a zero de seno de a sobre a, por essa ideia aqui, é 1. Então, aqui temos 5/2 vezes 1. Resultado final, o limite procurado é 5/2. Você pode checar a veracidade dessa informação?
Por exemplo, voltando aqui na expressão original e substituindo o x por 0,001. Então, você calcular o valor da expressão, ou seja, você calcularia o seno de 5 vezes 0, x é 0,001. Então, seria o seno de 0,005 dividido por 0,002, que é o 2x. Você, fazendo essa conta com a calculadora, vai chegar num valor muito próximo dos 5 meios, que é 2,5. Aqui talvez você chegue a 2,4999 ou 2,50001, mas é um valor que se aproxima bastante do 2,5. E quanto menor for o valor de x colocado lá, o resultado mais vai se aproximar de 2,5. Vamos a um próximo exemplo. Aqui temos limite com x tendendo a zero, parecido com o anterior, mas é seno ao quadrado de x sobre x quadrado. Como nós vamos trabalhar com isso? Bem, o fato, em primeiro lugar, é que eu posso reescrever essa expressão como limite com x tendendo a zero de seno de x sobre x, tudo ao quadrado. Que tínhamos o seno ao quadrado e o x ao quadrado, posso pôr tudo ao quadrado. E o que varia aqui é o seno de x sobre x, o elevado ao quadrado. Isso nós temos como algo constante, de maneira que nós podemos colocar todo o limite, ou seja, o limite com x tendendo a zero, do seno de x sobre x, tudo isso ao quadrado, ou seja, primeiro calcular o limite e depois elevá-lo ao quadrado. E aí, como anteriormente nós vimos a informação, este limite com x tendendo a zero de seno de x sobre x é 1, então aqui nós temos 1 ao quadrado, ou seja, o limite procurado é 1. Aí estão mais alguns exemplos. Estude bastante e pratique. Até o próximo vídeo.